Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, qualquer que seja o momento que você esteja nos assistindo, nós desejamos que você esteja sempre bem. Programa Livros em Revista, eu sou o Ralph Peter, que o apresenta a partir da emissora BCC Television. Toda quarta-feira à noite, provavelmente por volta das 19 horas, ele estará disponível na grade da emissora e no dia seguinte para o YouTube, quem assim o preferir. O programa Livros em Revista sempre teve e sempre terá o firme propósito de levar até vocês um bom entretenimento, um elevadíssimo teor de cultura e conhecimentos técnicos científicos, que hoje, agora, nós teremos. Ao meu lado direito, tenho aqui a escritora, redatora, um monte de coisa, redatora, sempre preocupada e firme batalhadora pela literatura infantil e que enveredou numa área muito interessante que nós já vamos saber. Antes de passar direto para a Renata, eu quero agradecer a Betânia, Luciana e o Márcio pelos trabalhos técnicos, sem o que nós não estaríamos aí nas ferramentas midiáticas. Agradecer também a Maria Estela Guedes, que através do seu site www.com, sediado em Lisboa, nos insere no universo lusófono. E também ao grande escritor, como é que fala que ele é sócio do Paulistano? O paulistaneiro? Ele é sócio do Clube Paulistano. Pois é, o escritor Guilherme Hernández, que me apresentou essa graça que está aqui ao meu lado, que eu agradeço muitíssimo você ter vindo. Renata Giulianelli, muito obrigado por ter vindo. Sei o quanto foi difícil também chegar até aqui. Levou mais de uma hora, né? Trânsito em São Paulo, o pessoal está caótico. E agora nós temos dois problemas. O antes da chuva, que todo mundo sai feito louco para não pegar tempestade, e depois da chuva, que ninguém vai para lugar nenhum. Tudo bem, Renata? Tudo bem, eu agradeço demais estar aqui, a oportunidade. Eu o conheci lá no Clube Paulistano. Faz alguns anos já. Né? E durante esse período desenvolvi aí algumas coisas, vamos contar as novidades. São muitas e boas, não, sempre são boas, né? Novidades boas são. Escute, você, quando nós nos conhecemos, você estava lançando a frase, como que é? Coleção Frase Feita. Coleção Frase Feita, pela editora? IBEP. IBEP. Isso. IBEP. E agora, bom, por sinal, uma coleção genial. Não há adulto que não goste. E eu vi, quando eu mostrei, fiz a divulgação no jornal, nossa, foi um arraso. Todo mundo comprou e foi próximo das festividades de fim de ano, como está sendo agora, né? Então, nossa, foi... E eu espero que tenha refluído em muitos verdes gastantes que você merece. E hoje, recentemente, você lançou um livro especial sobre um assunto que eu não sei se ainda é um tabu, mas é muito pouco conhecido, muito pouco, naturalmente muito pouco explorado e até visto com certo preconceito, que é o autismo. É emocionante, o livro é muito legal, você trata do assunto com muita delicadeza e principalmente muito respeito, que eu acho isso fundamental. Respeito não só ao portador da doença, mas como também a quem está lendo. Você não chama de idiota o cara que está lendo. Você conta passo a passo tudo como acontece, quais as ações, quais as reações e como deve ser tratado o autista. E olha, um trabalho fantástico, você está de parabéns. Você é a editora, qual é a editora? Menon. Menon. Editora Editora Menon, fantástico. Bom, mas me conta, como é que você se enveredou nesta área? Então, o que aconteceu foi justamente que a coleção dos provérbios puxou um conhecimento através dessa psicóloga, que é a Juliana Negrão. Ela me procurou, tendo conhecido os livros dos provérbios, o Porquê Mentira Tem Perna Curta, Porque a Cavalo Dado Não Se Olha os Dentes. Isso é muito legal. Né? E como ela viu que existia já uma preocupação em explicar de uma maneira lúdica para a criança algum assunto, ela me procurou justamente para poder conversar
com as famílias, com as pessoas que convivem com algum autista, as escolas que precisam incluir aquela criança, que precisam receber aquele aluno de uma maneira mais delicada, precisam às vezes abrir rodas de conversa com as crianças que convivem e tratar desse assunto naturalmente, né? A ideia dela foi me passar o que o Dr. José Salomão Schwartzman, que é o idealizador desse projeto, neurologista super conceituado, especializado em desenvolvimentos com transtornos infantis. Né? Não é só autismo, ele faz? Não ele faz outros também? Não, faz. Inclusive, quando eu apresentei a história do autista para ele falou, vamos fazer virar uma coleção? Porque me interessa muito que a gente tenha uma coleção de várias síndromes para que a gente possa abordar e incluir essas crianças dentro do nosso meio, né? Não só nas escolas, mas às vezes famílias. Então o primo tem dificuldade de lidar com aquela criança, por que ele é diferente, por que ele age assim. E o livro tem essa intenção realmente de ter uma sensibilidade, de ter uma forma de abordar, onde a gente consiga tocar mesmo as pessoas e alertar para uma realidade que é muito mais comum do que a gente imagina. Qual é o índice? Quando nós falamos ao telefone, você mencionou. Sim. Eu fiquei perplexo com Eu a também. quantidade. Eu também. O Dr. Salomão me falou um número, se não me engano é isso, é uma pesquisa dos Estados Unidos, que uma a cada 68 crianças que nascem, uma é autista. Então, é um número muito alto, ele não sabe se esse número se reproduz no Brasil. Muitos estudos são feitos sempre, então tem muita renovação de informação, né? Eu, inclusive, fui lá e eu fiquei realmente assim, de boca aberta de saber tudo que envolve a pesquisa, né? Do porquê que a criança tem autismo, qual que pode ser a relação de algum medicamento que a mãe tomou na gravidez. Enfim, tem várias questões que envolvem e a gente não sabe realmente, né? Então, assim, eles pesquisam muito e é uma coisa nova. Nova de quanto? O que é novo? O diagnóstico, que é novo? antigamente, não era dado como autista. Então, assim, a criança tinha uma síndrome, mas eu acho que hoje em dia o diagnóstico de autismo fica mais claro. Você sabe que eu fico imaginando, há alguns anos, vamos colocar 30, 40 anos, mais ou menos, quando foi efetivamente diagnosticado com uma síndrome de autismo. Síndrome de autismo, como é que chama? Então, qual é o nome? É um espectro, então existem vários tipos de autista, né? Eles chamam TEA, transtorno do espectro do autismo. Esse TEA, que é considerada a síndrome, ela é variável de níveis bem leves até casos bem severos, né? Então, assim, tem criança que consegue conviver, que consegue estudar numa escola regular, que consegue superar algumas dificuldades e ser ensinada de algumas habilidades que ela possa melhorar. Um exemplo é que o autista, normalmente, ele não consegue olhar nos olhos, né? Desvia. Ele desvia. Então, você está conversando com a criança, ela está falando, mas ela está olhando para lá. Isso pode ser encarado como timidez também, não? Pode ser encarado como timidez. Eles também têm uma dificuldade social muito grande de se integrar, né? E muitas vezes se isolam. Então, a brincadeira está rolando aqui ele está fazendo outra coisa. Aliás, no teu livro, que chama-se Enquanto Isso, Reticências no Mundo do Autismo, tem um caso desse, né? A molecada está jogando bola e ele está lá. Sim. Literalmente na dele, ele fica circunspecto, vamos chamar Sim. assim. Ele fica na dele. Sim. No mundinho dele e tal. Agora, como eu estava te falando, eu fico imaginando, há 30, 40 anos, sei lá, o quanto dessas crianças, né,
foram levadas a pastores, a centro espírita, nada contra, hein, pessoal? Nada contra. Mas quando você tem ou não tem o diagnóstico, você vai para tudo quanto é lado. A gente procura várias formas de tentar ajudar, né? A partir de quando normalmente, uma família pode detectar que há alguma coisa estranha e que deve levar imediatamente? É sempre um neurologista que cuida disso. Sim, eles médicos têm sinais que eles reconhecem desde bebê. Né? Bebezinho? Desde bebê. Por exemplo? Acho que um pouco essa coisa do olhar, eles conseguem reconhecer quando é um olhar perdido, um olhar mais ausente, né? Distante. Mais distante. Acaba acontecendo mais frequentemente quando a criança já tem uma interação social e apresenta essa dificuldade. Mas eles conseguem sim detectar por algumas características já quando é bebê. E a pessoa que tem esse espectro, né, que deve chamar, esse espectro de autismo, quando detectado, ele melhora ou a tendência é piorar? Existe uma fase que estagna, fica por ali? Como é que funciona isso? Consegue eliminar? Eles conseguem Nasceu tratar. autista, vai morrer autista e está acabado. Sim, mas eles conseguem tratar, né? Então essas dificuldades conseguem ser melhoradas, assim, para o paciente e para a família através de terapias. Às vezes precisa também de medicação, né? Tem criança que tem um grau mais severo e que elas têm movimentos involuntários de mão, então elas meio que se debatem, elas ficam nervosas, elas tremem, elas têm algumas reações às vezes que precisam de uma intervenção de remédio. Porque normalmente o autista, eu felizmente não conheço nenhum, só filmes, essas coisas, pelo que eu leio. E o teu livro, por sinal, foi maravilhoso nessa abertura de horizonte. Eles até acabam se tornando, pelo que eu entendo, se tornando violentos, porque aí fica um círculo vicioso. As pessoas não o entendem, ele não consegue entender porque as pessoas não entendem, aí fica uma roda absurda de caos, né? Sim, eles sofrem muito bullying, normalmente, né? Eles são muito perseguidos. Que criança é cruel, né? A gente acha que criança é tudo bonzinho, mas criança é cruel. Quando percebe que você tem uma deficiência, é ali que eles batem. Infelizmente. E assim, a gente tem que inserir essa criança e explicar mesmo para as outras que convivem, né? O que é. Porque não é porque ela quer que ela tá assim. Então, acho que o livro tem esse lado mais humano, né? De mostrar que, assim, ele não faz isso porque ele quer, ele não consegue, às vezes, o que está sendo proposto. Ele não sabe nem o que está acontecendo, muitas vezes. Né? Às vezes, não. E assim, o que é muito legal é que a gente foi super orientado para fazer. Inclusive, a ilustradora que fez um trabalho fantástico. Como é que ela chama? Ela é a Nana Sievers. É isso que eu ia te perguntar. Nana Sievers. Nana Sievers, ela é minha parceira também na outra coleção. E eu não conseguia falar direito o nome dela. E assim, cada ilustração foi pensada, foi resolvida de uma maneira para que a expressão fosse fiel. É difícil porque num desenho você ilustrar como é a carinha dele, o olhar dele perdido, a carinha dele de ausente. E sem parecer ironia ou brincadeira. Exatamente, que fique uma coisa real, Por isso natural. que eu fiz questão de salientar no início do nosso bate-papo. Porque vocês tratam o assunto com muito respeito em ambos os lados. Tanto o lado de quem está lendo, que consegue entender o que se passa. A mensagem que vocês passam é fantástica. E trata com muito respeito a pessoa portadora da síndrome. Sim. Isso eu achei genial, muito bom mesmo. Vocês todos estão de parabéns. Legal. Mas continuem, E aí você. O doutor Salomão orientou a gente justamente para conseguir até tranquilizar essas famílias, né, de que às vezes
a gente pensa muito nos pais, né? Como que eles levam essa criança na escola e o medo que eles têm dessa criança ser... E é um medo justificado, convenhamos. Super, né? E de repente ficar preocupado se não estão perseguindo o filho. Então, acho que assim, as pessoas que têm visto o livro, a gente está tendo uma receptividade assim, que é até comovente, é emocionante ver que quem tem o caso na família acha sensacional que exista agora um jeito de abordar de uma maneira sensível esse assunto, né? É uma ajuda. E vou acrescentar um pouquinho mais na tua receita. E quem tem filhos sadios tem que dar graças a todas as forças que conhecem, porque olha, com certeza. Eu até muitas vezes no programa eu falava, parei de falar porque ficou meio enfadonho, mas eu pedia para as pessoas, dá um pulinho na ACD, Sim. dá um pulinho num pronto-socorro, particularmente o infantil, para ver o quanto você está feliz. Uhum. E que muitas das suas queixas são absolutamente reclama refutáveis. De bobagem. Como a gente falava, reclama de barriga cheia. Né? Tá com fome, mas está de barriga cheia. Exatamente. E é por aí, né? É por aí. E na incidência de sexo, quem é mais autista, menino ou menina? Menino. Menino. Mais uma contra a gente? Menino. Mas eu estou aprendendo várias coisas com a Juliana e o Dr. Salomão. E uma das próximas histórias, a gente vai abordar uma síndrome que é totalmente frequente em meninas, né? Chama síndrome de Rett. Eu realmente eu nem conhecia, eu não sabia que existia e o que era. E é uma situação também muito triste, que a criança nasce saudável, nasce normal, não tem nenhuma alteração genética, não tem nenhuma forma de detectar, né? Mas com o decorrer do tempo, a partir de 12, 18 meses, esse bebê que estava fazendo tudo normalmente, tendo seu desenvolvimento, ele começa a regredir. Então, se ele adquiriu alguma coisa de fala, de engatinhar, algum movimento, ele começa... A menina, né? Normalmente a menina. Nossa, que horror. É raríssimo dar em menino. E não tem nenhuma possibilidade de... Por exemplo, hoje você tem o exame do pezinho para ver se é síndrome de Down, essa síndrome de Rett é um cromossomo X que tem lá um probleminha. Uma deficiência qualquer. Isso, tem. E isso é recente, então? Não é tão recente, mas eu, por exemplo, não sabia nem que existia, né? Para eles é tudo muito mais... Eu conversando com eles, eu vejo que é tudo muito mais comum, né? Tudo muito mais... Por isso que até eu tinha comentado com você que às vezes eu me emociono e saio triste, porque eu preciso ter aulas, né? Para conhecer... Deixa eu te perguntar, qual foi o mecanismo que você utilizou? Naturalmente, você já falou que teve palestras do Dr. Salomão, da Luciana, né? Da Juliana Negrão. Juliana Negrão e tal. Mas, naturalmente, não ficou só nisso. Você teve que pesquisar. Sim. Tal. E como é que fica? Você tem 3 filhos. Nossa, já é muito triste. Adolescente e um ainda quase bebê. Vai fazer 5 em dezembro. Vai fazer 5 em dezembro. Você é profícuo em todos os lados, né? Ainda bem, né? Então você chega em casa, vê os teus filhos, vê a tua prole linda, maravilhosa, ótimo, beleza. E aí você viu fotos, você ouviu causos, a Juliana falou e tal, tal. Como é que você se situa? Você consegue ter assim uma divisória efetiva, uma paredona, então, profissional aqui, mãe ali, e qual foi o mecanismo que você utilizou até para fazer o livro, efetivamente? Então, nós fizemos esse primeiro contato de aulas, né? Eu ia até o consultório, o Dr. Salomão e a Juliana me instrumentalizavam com as informações sobre aquela síndrome. No caso desse primeiro livro foi o autismo, e aí eu entendia exatamente o que era a doença, e eles me passavam também várias formas de eu ter contato
meio que virtual, porque era tudo através de fotos e vídeos. Eu assisti muito vídeo. Você não abordou uma criança ou um adulto com a síndrome? Não. Tá. Não porque você não quis ou porque não teve? Não, porque também não eles não acharam lá, necessário. Eu fui uma vez no consultório e tinha uma criança na sala de espera que estava tendo um comportamento diferente. E daí depois, até quando eu subi, cheguei na sala, o Dr. Salomão estava com a Juliana e eles me falaram, esse menininho que está lá embaixo é autista. Então, assim, tem que separar, né? É difícil, é muito difícil, eu imagino para eles, e eu sempre falo para eles, nossa, como que vocês escolheram fazer isso na vida? Então, acho assim que é um dom, é um talento, é uma humanidade, um gesto de caridade. É um gesto, só de ter escolhido essa profissão e de cuidar dessas pessoas, já é uma coisa maravilhosa. E aí, assim, eu preciso me policiar, porque realmente o dia que eu assisti vários vídeos e vi situações leves e situações graves, porque daí você tem que realmente entender, já que é um espectro. Penetrar no meandro da coisa, lógico. Você tem que ver tudo. E aí eu fiquei realmente muito impressionada, porque tinha inclusive a história de um menininho que ele não consegue dormir a noite inteira, porque ele precisa tomar banho à noite. Então o pai tem que segurar e ele vai para o chuveiro várias vezes e depois ele tem que acalmar o menino segurando até a hora que ele fica exausto, não aguenta mais e realmente dorme assim, vencido pelo cansaço. Quantos anos tem essa criança do banho? Deve ter uns 8. Desculpe, eu vou te perguntar o que você comentou. Eu assisti, então foi uma das coisas que me marcou, me impressionou. E nesse caso, você não perguntou para o Dr. Schwartzman qual o final dessa história? Porque até quando essa criança, um dia ele vai deixar de ser criança, será que ele vai crescer com essa necessidade de tomar banho toda hora? À noite, principalmente? Eu vejo assim que ele tem muito cuidado nesse tratamento com eles, mas ele também não tem a absoluta certeza de como vai ser esse futuro, porque tem casos que não regridem mesmo, que não existe uma aquisição de novas habilidades, né? Quando o grau é leve, pelo menos pelo que eu consegui entender do que a gente conversou lá, ele consegue, através de tratamento, de terapia, de treinos, fazer com que a criança consiga olhar no olho, prestar atenção em alguma coisa, mesmo que levada e meio que forçada a brincar em grupo, consegue às vezes. Agora, sociabilizar um pouquinho. Agora, num caso mais severo desse, eu acredito que deve ser muito difícil. Inclusive, eu penso muito nas famílias, né? Porque... Não só a família em si, mas os circunstantes, né? Porque você tem vizinhos, você tem parentes, que no final acaba todo mundo se envolvendo, né? Sim. E a questão da saúde pública nisso? Eu sei que é uma pergunta sacana essa, porque você não é militante profissional desse assunto, mas te passou pela cabeça perguntar como é que está os órgãos de saúde pública com relação a esse problema? Infelizmente, né, a gente não tem para as pessoas carentes o atendimento que tem a rede particular, né? Então, assim, existe sim, eles fazem um trabalho maravilhoso. Inclusive o Dr. Salomão, ele é professor do Mackenzie, ele tem uma clínica com muitos profissionais trabalhando junto com ele. Eles fazem atendimento à população carente, sim, mas realmente a quantidade de autista que existe e o tipo de atendimento que eles têm no SUS, enfim, é precário, muitas vezes demora. Tão carente quanto os carentes. Sim. E nesse tipo de atendimento que eles fazem voluntário e tal, eles veem que realmente tem uma carência, uma deficiência e é triste você saber que alguns podem ter acesso a um bom
a uma boa orientação, um bom tratamento e outros não. Quer dizer, mas, a rigor, pobre não pode ser autista. Por aí. É triste. Você quer, eu não sei se você vai lembrar, o nome da clínica do Dr. Salomão, o telefone, se você tiver, fique à vontade. Ele tem uma clínica na Vila Mariana, um consultório, na Rua França Pinto, dando um Google, acho que colocando o nome dele, Dr. José Salomão Schwartzman, neurologista especializado em transtornos do desenvolvimento infantil. A Juliana Negrão trabalha lá também, tem o consultório dela também, é terapeuta, ela tem vários pacientes. Existe alguma associação, grupo de mães? Você conhece? Eu não conheço, não. Eu até sei que tem hoje de todas essas... Hoje o Mr. Google resolve isso. Resolve. Né? Mas às vezes pode escapar. Então, se você tivesse alguma para indicar... eu acho que mesmo o Google vai dar. Porque, assim, eu tenho... Agora já estou num processo de, como isso virou uma coleção, eu também já estou num processo de ver outras síndromes e quase todas elas têm associação. Isso é muito legal, né? Saber que assim, as pessoas realmente já têm no Brasil algum lugar onde procurar algum tipo de ajuda e muitas vezes quando o tratamento é caro ou enfim, tem... que submeter a médicos particulares, aí dificulta mais, mas existe. Você tem algum dado do teu contato que você queira dar? Dos meus? Dos teus contatos, né? Se você quiser dar o teu e-mail, se você tem um site, sim, telefone, essas coisas. A gente está trabalhando agora nessa coleção, mas a gente tem também a outra coleção dos provérbios, que chama Coleção Frase Feita, e na época que a gente... O sinal é fantástico, deliciosa. Essa coleção, como ela já tem 2 anos, 3 anos, ela teve já uma certa... Revisão. Uma certa divulgação maior. Então, assim, a gente tem uma página no Facebook que chama Por que Mentira Tem Perna Curta? Então, vamos lá. Por que mentira tem perna curta? É uma interrogação. Sim. E nessa página a gente acaba divulgando todos os trabalhos de literatura que eu participo, não por coincidência, por talento mesmo. A Nana Sivers, que é a ilustradora da outra coleção também, então sim, ela é minha parceira em toda essa jornada aí na literatura. Uma parceira. E a gente tem essa página no Facebook. Nós estamos trabalhando também agora aplicativos, não são apenas livros digitais. Esse livro do Por que Mentira Tem Perna Curta virou um aplicativo e ele é inteiro com interatividade, todas as páginas a criança mexe no dispositivo, ou o iPad, ou o celular, enfim, e ela tem que chacoalhar, ela tem que virar, ela sobe, ela desce, interativo. Bem interativo. E através dessa página no Facebook eu acho que a gente pode ter um contato com o público que se interessa por essas coleções. Renata, nosso tempo infelizmente acabou. Muito obrigada. Quero que você saiba que você está intimada a voltar com o resto da coleção. Tá ótimo. O resto, as outras obras da coleção, é o resto. Ok, menina? Muito obrigada. Obrigado você literalmente abrilhantou o espaço mesmo. Muito obrigada. E que as forças benfazejas do universo te mantenham assim, você, a Nana, o Salomão, a Juliana, que realmente é um trabalho digno de todas as notas boas que o universo possa te prestigiar. Obrigada. Obrigado você por ter vindo. Muitas felicidades, tá? Pessoal, bom, como vocês viram, a Renata é uma figura simpaticíssima, boníssima e, além de tudo, muito talentosa. Eu agradeço a atenção de vocês e até a próxima. Até já. Tchau, tchau.